Muito bom dia, quarta-feira, e você acompanhando um devocional incrível aí, uma delícia, né, poder acompanhar esse devocional. E a gente vai continuar aqui falando de um assunto que é plano de Deus na vida das pessoas, casamento. A gente vai falar sobre casamento, por que tem tanto problema no casamento, qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, e fazer uma avaliação também para ver ou se está preparada para casar, quem é solteira pode ir acompanhando, porque vai falar muito ao coração de quem é solteiro também, ou se está preparado para casar, se é casado, se está cumprindo seu papel. E a gente vai ter uma entrevista muito especial, que a gente separou as entrevistas do ano de 2020, e essa do casamento foi uma das que a gente escolheu para reprisar, porque ela está muito boa. E compartilha também com alguém que às vezes está com problema no casamento, ou está passando por uma dificuldade, ou nem está com problema, mas você quer abençoar a vida de uma pessoa, de um casal, de amigos. Manda esse link para essa pessoa e fala aí, olha, assiste essa entrevista que vai falar muito ao seu coração. Tá bom? Muito bom. E o Manhã IPP tem muitos quadros aqui e a gente caminhou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas se elas sabem o verdadeiro sentido do casamento, fazendo algumas perguntas sobre casamento, e vamos ver agora o que eles responderam. Bom, eu não sou casada, mas a base que nós temos, melhor dizendo, que eu tenho para poder falar acerca do casamento está na Bíblia. Então, o casamento, ele aponta para a Trindade, essa união entre homem e mulher, essa união de alma, de espírito, ela remete para a união que há entre o ser trinitariano, entre a união que há entre o Deus Pai, entre o Deus Filho, entre o Deus Espírito Santo. E quando pensarmos em casamento, nós temos que levar em conta os papéis, tanto o papel do homem quanto o papel da mulher. O casamento bíblico é aquele que está fundamentado na palavra de Deus e longe das coisas do mundo. E aquele casamento não bíblico, pode ver, se parece muito com um contrato. Não, contrato, as pessoas hoje casam e separam como se não fosse nada. Isso é muito triste. Então, eu gostei de responder essa pergunta por isso. As pessoas tratam o casamento como um contrato, então vai ser como um contrato, fácil de quebrar. Agora, um casamento bíblico, alicerçado na palavra, é um casamento mais firme, é um casamento mais duradouro, com filhos. Hoje, por exemplo, tem pessoas que casam e não querem ter filho. Isso aí não é bíblico. O casamento ele é para dar continuidade. Então, o homem, ele tem que amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. E a esposa precisa ser a noiva, a igreja. A igreja, ela é submissa a Cristo, não é? Então, esse papel da mulher não é um papel subalterno no sentido pejorativo, mas é um papel que auxilia o noivo a cumprir uma missão. E essa missão é dada por Deus. Então, o casamento, em toda a sua esfera, e não somente no leito conjugal, ele tem que apontar para esse papel entre a Trindade, entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mais especificamente a relação que há entre o Pai e o Filho. Trate seu casamento como um casamento bíblico, dentro da palavra. Se você ficar falando que é um contrato, provavelmente vai ter muitos problemas, e um contrato é fácil de romper. Casamento não é contrato. Casamento é um dom de Deus, é algo de Deus especial. Muito bom a gente ver, ouvir das pessoas falando sobre o casamento bíblico, o que é o casamento bíblico, não bíblico, e como está distorcido hoje essa visão do casamento, né? É impressionante, e ouvir o que as pessoas estão falando aí sobre o que é o casamento bíblico e não bíblico, né? Muito bom. Obrigada para as pessoas, todas as pessoas que participam com a gente, que aceitam responder as perguntas. A gente já, né, entrevistou muitas pessoas e vamos continuar entrevistando aí, então, se você for barrado pela equipe da comunicação aí antes dos cultos, nos intervalos dos cultos, na entrada, na saída, é para esses quadros aqui que são muito bons, e é muito gostoso ver as pessoas tão bem informadas. Isso que dá, né, se apegar na Bíblia, a gente fica bem informado da verdade, né? Muito bom. Gente, agora a gente vai ouvir uma entrevista com o reverendo Marcos Novaes, entrevista excelente sobre casamento. E pode ir colocando as suas perguntas aí embaixo, sua participação, que depois a gente lê os comentários, tá bom? Mas agora a gente fica então com a entrevista do reverendo Marcos Novaes. Presta atenção e lembra de mandar o link para alguém que é casado, que vai edificar muito a vida, ou solteiro também, para aprender sobre o casamento. Curte aí!
Agora nós vamos para uma parte muito esperada do nosso programa, que é a entrevista para falar sobre casamento. E esse programa vai falar com todos, seja solteiro, casado, separado, divorciado, a gente vai entender um pouco mais do que a Bíblia fala sobre casamento. E para falar sobre esse tema tão querido por tantas pessoas, né, ou não, nós convidamos o reverendo Marcos Novaes, que é casado com a Vanessa, pai do Renato, de 18 anos, e do Marcos Vitor, de 17, bacharel em teologia pelo seminário reverendo José Manuel da Conceição, né, o JMC, e a Faculdade Batista Brasileira, mestre em ciência da religião pela Universidade Mackenzie, pós-graduando em cristianismo e política pela Faculdade Kennedy, doutorando em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Abril e professor da Faculdade Sul Brasileira e do Seminário Betel Brasileiro. Bom dia, reverendo Marcos. Muito bom dia, obrigado pelo convite e estou muito grato por poder trabalhar esse tema tão importante para a vida da igreja, para os casais, como você mesmo disse, para os solteiros, né? E com certeza será um período maravilhoso, um momento precioso para nós aqui. É verdade, pastor. E, bom, a gente sabe da realidade, das visões contraditórias que o mundo tem hoje em relação ao casamento, né? Mas eu queria que o senhor falasse para a gente o que é o casamento na perspectiva bíblica. Bom, as outras perspectivas, com certeza os nossos ouvintes, telespectadores já conhecem. Então, eu vou me deter aqui na perspectiva bíblica apenas, para ganharmos mais tempo. Então, o casamento, dentro do que nós entendemos, é a união de duas pessoas em um relacionamento pactual com Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a aliança daqui a pouco, mas quando duas pessoas se unem em um relacionamento aliancista. Mas não para aí. Porque esse casamento bíblico ele tem algumas características. Quais são elas, né? Para definirmos o que é um casamento bíblico. Em primeiro lugar, o casamento bíblico é um casamento heterossexual. Essa é a primeira característica. Perceba que quando nós abrimos as primeiras páginas da Bíblia, quando Deus cria o homem no sexto dia e logo após a sua esposa, a palavra de Deus nos diz que Deus os criou homem e mulher, os uniu, né? Então, é interessante que essa expressão no texto hebraico ela é muito forte, porque diz assim, Zahá o Nekeva, né? Zahá seria o homem e o Nekeva a mulher. E literalmente seria macho e fêmea. Então, não há espaço para pensarmos outro modelo de casamento a não ser o casamento heterossexual. É o único casamento que a Bíblia aprova. Aliás, alguém me fez essa pergunta, você faria o casamento homossexual? Bom, casamento homossexual é uma concepção de outras nações, de pessoas que não se relacionam com Deus, não estão dentro de uma da aliança, né, que nós conhecemos, e essa união que é chamada de casamento não tem reconhecimento bíblico. E aí, teologicamente, nós poderíamos dizer que o casamento homossexual não é casamento aos olhos de Deus. Então, não, biblicamente, apenas o casamento heterossexual. A outra coisa que nós poderíamos dizer é que ele é monogâmico, né? Com a sua mulher. E perceba que o texto também nos diz que Deus os uniu, e o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Literalmente, a sua única e exclusiva mulher, a sua esposa. Então, não há espaço também para a poligamia, para outros relacionamentos. Talvez alguém aí já diga, pastor, mas nós vemos na Bíblia a poligamia sendo ali, não apenas entre outras nações, mas também entre o povo de Deus, né? Ela sendo disseminada. Só que acontece que essa nunca foi a vontade de Deus, né? No capítulo 19 de Mateus, Jesus vai deixar claro, ele vai retomar o ensino dos primeiros capítulos de Gênesis. E não é porque os nossos patriarcas, como Jacó, o próprio Davi, o Salomão, que foi mencionado hoje no início do programa, não é porque eles se relacionaram com muitas mulheres que isso é certo.
isso não é normativo para nós, porque é apenas descritivo, porque normativo é o que o texto diz, que o homem se unirá à sua única mulher. Bom, aí nós temos as duas características, mas também temos a terceira, ele é monossomático, né? O que significa isso? É uma palavra teológica que significa a união. Deixa de serem dois para se tornarem apenas um. Tanto que quando a Bíblia menciona a criação do homem e depois da sua esposa, aí vai desaparecer momentaneamente o papel do homem e da mulher. Vai falar sobre o papel do casal. Então, o casamento é monossomático. Essa é a terceira característica do casamento bíblico. A quarta característica, eu acho que essa é uma das mais polêmicas também, o casamento é indissolúvel. Tá? Verdade. E aí você vê que Deus disse, né, no Éden, que lhe daria uma esposa idônea. Esposa idônea, no texto de Gênesis, significa exatamente que o casamento é indissolúvel, o casamento não pode acabar. Então, essas são as 4 características de um casamento para ser aprovado por Deus. Pastor, mas nisso entra também aquela que diz, mas Deus permite o divórcio em certas ocasiões, e aí entra uma série de argumentos, né, para tentar quebrar talvez essa questão do casamento ser indissolúvel, né? Isso, mas a gente precisa entender que esta pode ser uma ação permissiva de Deus, mas Jesus deixou claro que isso era por conta da dureza do coração do homem. Boa. A dureza do coração do homem. E Jesus deixou claro, falando ali aos fariseus, que Moisés permitiu isso por conta da dureza do coração. Aí ele diz, inclusive, mas essa não é a vontade de Deus. No sentido de que Deus permite, mas não é a sua vontade absoluta, podemos dizer assim, né? O ideal para um relacionamento é que o casamento seja indissolúvel. Eu sei que não é fácil, nós estamos, da outra vez que eu estive aqui falando sobre sexo fora do casamento, eu mencionei o livro do Bauman, Modernidade Líquida, né? E nós estamos vivendo nesses tempos líquidos, né? Hoje as pessoas estão se casando para se separar, se separam para casar. Que isso é uma característica que já existia nos dias de Jesus. A gente pode falar sobre isso. Então, é muito comum hoje ligarmos à TV e aí nos espantarmos com uma notícia de um casamento que se dissolveu, de um artista, de alguém que casou semana passada, mês passado. Sim, né? muito comum, exatamente. Não duram. Eu tenho 19 anos, né, de casado, e eu entendo que dentro desse relacionamento aliancista, pactual, nós precisamos lutar pela preservação do nosso casamento. É verdade. E eu vi uma pregação ontem que um pregador falou assim que a esposa dele teve 5 maridos e ele era esses 5 maridos, que vai mudando, e nessas mudanças do casamento chega numa profundidade, né, que quem fica trocando não experimenta, né? Sim. E é uma característica, como eu falei, do Bauman, né, um livro que eu estou trabalhando, inclusive, com os jovens da minha igreja, falando sobre modernidade líquida, tudo é muito fluido, né? Sim. O líquido, ele não toma forma em lugar nenhum. Você joga a água no chão, ela vai se diluir, e as coisas líquidas são assim. As coisas líquidas, elas não se preocupam com o tempo. As coisas sólidas, elas resistem às intempéries do tempo. Então, se jogarmos uma pedra aqui no chão, obviamente vai acontecer um impacto e a pedra não sofre muito os efeitos do tempo. Quando olhamos para o casamento, o que Deus espera é que realmente o casamento seja muito sólido. E o padrão nosso, o modelo nosso, é o modelo bíblico. E aí eu acho que nós precisamos lutar por isso, ensinar isso, incentivar os casais das nossas igrejas, não apenas casais da igreja, mas eu diria pessoas casadas, mesmo aquelas que não são crentes. Porque, diga-se de passagem, as pessoas estão procurando as igrejas. Sim. Pessoas não crentes. A minha esposa tem uma colega de trabalho que, inclusive, ela perguntou sobre ministério de casais na igreja, o que a igreja tem para oferecer, porque ela está em crise no casamento. Então, essa é uma necessidade não apenas da igreja, mas essa é uma necessidade também do mundo lá fora. Exatamente. E, pastor, tem uma coisa
que as pessoas comentam muito, independente se é dentro da igreja ou fora, a gente vê que também tem um índice de divórcios, né, acontecendo dentro da igreja, que é alto até, né, dentro do que a gente esperava que não fosse. Né? Mas uma questão é o seguinte, as pessoas falam, está 10, 15 anos e não é feliz, e enfim, aí entra aquela questão de não é para a pessoa ser feliz, é para ela, né, servir, enfim, tem vários assuntos sobre o casamento, mas eu queria perguntar sobre a aliança e sobre o amor. Tem gente que acha que é o amor que sustenta o casamento, tem gente que acha que é a aliança, tem pregadores que afirmam que é a aliança que sustenta, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da aliança e do amor. Primeiramente, você tocou na questão do número de divórcio. Em 2017, um instituto nos Estados Unidos chamado Berna fez uma pesquisa e descobriu que o índice de divórcio entre cristãos é o mesmo índice de não cristãos, 25%. Assustador, né? Assustador, isso nos Estados Unidos, e entre várias religiões. Eles chamam as denominações também de religiões. Então, nós temos presbiterianos, nós temos metodistas, nós temos batistas, temos os pentecostais, os neopentecostais dos Estados Unidos. Inclusive, nessa pesquisa, entra também católicos. Olha só. Então, é assustador que pessoas religiosas estão se separando da mesma forma que é o mundo. Então, nós estamos vivendo uma secularização. E o que acontece? A igreja, principalmente a igreja brasileira, talvez essa situação seja pior ainda que nos Estados Unidos, né? Porque essa pesquisa foi feita lá e devido aos padrões dos Estados Unidos, das igrejas, ao fato de o evangelho ter vindo para cá, de países europeus, né? E a nossa cultura, que é uma cultura, às vezes, muito mais aberta, né? Muito mais dada ao novo, talvez aqui a situação seja pior. Qualquer um de nós conhece aí um casal de cristãos que se separaram. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isto, e aí nós resolvemos fazer uma conta de quantos casais se separaram depois, casais próximos a nós, que se separaram depois de estar no ministério, de ir ao seminário. Bom, isso vai dar uns 10 anos por aí, nós contamos 19 casais próximos a nós. Nós estamos falando de casais cristãos, de pessoas amigas, e pessoas aparentemente piedosas, pessoas que vão à igreja, pessoas que oram, algumas pessoas que têm envolvimento na igreja, de ministério na igreja, seminaristas, pastores. E aí somamos lá, colocamos em um caderninho e ficamos assim assustados. Louvamos a Deus porque estamos firmes, mas realmente é uma tristeza muito grande. Agora, uma tristeza, dói demais. Agora, a questão da sua pergunta. Bom, eu acho particularmente que nós não podemos fazer dicotomia entre essas duas coisas. Que bom. Entre aliança e amor, porque quando nós estudamos a aliança envolve amor. Sim. O fato de Deus ter uma aliança conosco, o relacionamento de Deus ser pactual, Deus nos ama e ama a nossa família, a nossa posteridade. As promessas bíblicas dentro da teologia da aliança mostram que Deus está preocupado conosco, está preocupado com a nossa família, e sempre a bênção, a salvação, nós sabemos que ela é individual. Sim. Isso está muito claro para nós. Mas o relacionamento dentro da aliança, ele é plural, ele é coletivo. Por exemplo, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. E a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os filhos são herança do Senhor. Eu te abençoaria a tua posteridade. Então, esse relacionamento envolve realmente toda a nossa família, porque Deus ama os membros da nossa família e amou a sua aliança conosco. Então, eu não posso fazer essa separação. Agora, o que acontece? Por outro lado, o divórcio, geralmente as pessoas que estão se separando, elas dizem que o amor acabou. Pois é. Mas que tipo de amor é esse? Porque o amor dentro da aliança, dentro do pacto, é aquele amor lá de Efésios capítulo 5. Quando diz que Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e diz que para nós, né, perceba que Paulo fala mais coisas para nós que somos homens do que para as mulheres. São 2 versículos apenas,
o restante ali, quase todo o capítulo 5, final, ele vai, então, falar mais coisas para nós. E, para nós, a responsabilidade é muito grande, porque ele nos diz para amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, disse Paulo. E esse amor é um amor sacrificial. O amor ali é o que, no texto grego, a gente chama de amor agapau. Você se sacrifica pelo objeto amado, pela pessoa amada. Você é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Então, supondo que o relacionamento esfriou, supondo que esse sentimento acabou, e realmente ele pode acabar, só que o que acontece? Se você está dentro de um relacionamento aliancista, dentro da aliança, que envolve Deus, a sua esposa, você, seus filhos, todos os votos e compromissos que vocês fizeram diante de Deus, você vai lutar por este amor. E vai lutar, este é o que eu estou falando aqui, é o amor agapau. Não é apenas sentimento. Sim. O sentimento é diferente, ele é eros, né? O eros, que Paulo não coloca ali no texto, o amor eros é um amor apenas de sentimento, de paixão, de aparência. Então, é muito bonito quando você encontra casais que estão há 40, 50 anos juntos e você percebe não são mais os mesmos, a aparência não é mais a mesma, né? A mente não pensa mais como pensava antes, o físico já não ajuda tanto, mas eles romperam todos os desafios e continuam se amando, porque ali não tem apenas eros, porque se tivesse eros, não faria mais sentido. Você se apaixona pela pessoa, você se relaciona com a pessoa apenas pelo corpo, apenas pela atração física, por detalhes externos, e você não a ama como ela é. O que acontece? E aí as pessoas chegam na igreja para o pastor e dizem, eu perdi o amor. Mas perceba que Cristo nunca deixou de nos amar, nunca deixou de amar a igreja, apesar dos pecados da igreja, dos erros da igreja. E essa comparação é extraordinária. O casamento é tão sublime, tão maravilhoso, que Paulo compara ao relacionamento de Cristo e a igreja. Quando a igreja erra, quando nós como igreja falhamos, quando nós pisamos na bola, quando nós traímos, como Pedro fez, que negou a Cristo por 3 vezes, quando nós o decepcionamos, o que ele faz? Perdoa. Mas o Espírito Santo nos convence, nos limpa, no sentido de que Deus insiste, a sua graça nos renova, nós choramos, esse amor é renovado, e daqui a pouco esse crente que peca, que se afastou da igreja, está lá. Ele é um eleito de Deus, ele nunca vai perder a sua salvação, nós cremos nisso, mas o que acontece? Isso interfere no seu relacionamento. Então, se o meu relacionamento, eu vou usar essa expressão, está frio, se a minha esposa já não me vê com os mesmos olhos, eu já não consigo mais olhar para ela como eu olhei um dia, então o que nós precisamos diante de Deus é renovar esta aliança e este amor. E, biblicamente, o amor agapau, o amor que Paulo coloca lá, ele é capaz de se avivar, revitalizar, revigorar. Seria uma forma de egoísmo querer a minha alegria e não estar servindo? Com toda certeza. As pessoas casam, como você falou, né? Você disse tudo aí. As pessoas estão se casando para serem felizes. Biblicamente, a gente casa para fazer o outro feliz. E para um chamado muito forte, né, do Senhor. E aí o que acontece? Também, se eu mantenho uma ortodoxia, uma doutrina, eu sou da igreja presbiteriana, tal igreja reformada, então eu vou manter o meu casamento, mas a gente não pode simplesmente fazer a coisa certa sem amor. Você tem a igreja de Éfeso, por exemplo, que era uma igreja que tinha muita doutrina, muitos conceitos teológicos, mas não amava o seu Senhor. Então, eu preciso amá-la, eu preciso me sacrificar por ela, eu preciso fazer todas essas coisas para que o amor seja renovado. E, nesse sentido, quando eu faço isso, eu me torno feliz. Eu passo a experimentar uma felicidade quando a minha esposa agora está feliz. A esposa passa a experimentar a verdadeira felicidade, prazer e alegria quando ela consegue fazer que o esposo se sinta bem, seguro, feliz e satisfeito com a pessoa que ele está do lado. Então, nós não podemos fazer essa dicotomia. Eu estou no casamento, eu estou infeliz, mas eu mantenho o meu casamento por conta da doutrina, por conta da aliança. Não é isso que a Bíblia ensina.
Ou pode acontecer o oposto, né? Eu deixei de amar, eu deixei de gostar da minha esposa como gostava antes, de amá-la como amava antes, então agora eu vou romper a aliança. Isso também é danoso, é pecado, isso é errado. Então o ideal aí seria as duas coisas estando juntas, né? Porque você está dentro de um relacionamento bíblico e aí apaixonado sempre, né, pela sua esposa. Muito bom, pastor. E eu quero falar para você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, pode mandar sua pergunta se tiver dúvida sobre casamento. Se tiver uma situação que você quiser uma opinião do pastor, pode mandar sua pergunta. Se for pergunta difícil também, pode mandar que ele responde. E eu quero falar agora, pastor, em relação ao papel. A gente falou um pouco por cima, você falou da responsabilidade do homem maior do que da esposa, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o papel de cada um, a começar pelo papel da esposa. Qual é o papel da esposa no casamento? Ótimo. A pergunta é muito boa. Eu gostaria de usar o texto de Efésios, que está aqui aberto na minha Bíblia, Efésios capítulo 5. Nós temos aqui 3 coisas que a esposa precisa fazer. Paulo resume aqui em 2 versos, né, o papel da esposa. E no verso 22, capítulo 5 da carta aos Efésios, se você quiser aí abrir na sua Bíblia, ele diz que a primeira coisa que a mulher precisa fazer é ser submissa. Esse é o papel de submissão. E eu sei que a palavra submissão, ela causa arrepios, né, em algumas mulheres hoje, né, principalmente aquelas que estão aí sendo levadas, né, pelo canto da sereia do feminismo. Dizer que uma mulher precisa ser submissa a um homem, hoje, no nosso contexto, às vezes até quando eu estou pregando, eu percebo quando os pastores vão tocar nesse assunto, eles precisam ser muito claros, porque as palavras elas mudam com o passar do tempo. A palavra submissão ela está meio desnutrida, né, do seu verdadeiro sentido, porque se fala que uma mulher é submissa hoje, você compra uma briga, às vezes até dentro da igreja, né? Porque tem aquela questão de parece ser serva, escrava, parece que é subserviência, né? E na realidade a ideia de submissão aqui é estar, e a própria palavra no português nos ajuda, que é estar debaixo de uma missão maior, é sub, né? E que privilégio isso, né? Isso é um privilégio. Perceba que Deus, você que está aí nos ouvindo, que Deus deu uma missão para o seu marido. Essa missão é glorificar a Deus num projeto, num plano maravilhoso que Deus tem para a vida de vocês. E qual é a sua missão? A sua missão é ajudá-lo. Você é sub, né? Ou seja, você é uma missionária do seu lar. Então, dentro da missão maior do teu esposo, você tem um papel fundamental, que é ajudá-lo a cumprir a sua missão. Então, submissão. Então, quando a gente olha para esse versículo, nós sempre precisamos resgatar aqui a ideia de missão. A esposa ela é uma missionária do marido, assim como o marido é um missionário de Deus. E o que acontece? Hoje, nós estamos tendo muita dificuldade porque o feminismo, infelizmente, está entrando dentro da igreja, né? Simone de Beauvoir escreveu um livro em 1949, O Segundo Sexo, e aí ela vai falar de gênero, e então ali começa a primeira fase do feminismo. E esse livro tenta exatamente convencer as mulheres que o papel da mulher, a feminilidade, a missão da mulher é um produto da sociedade, foi construído. E nós não podemos aceitar isso porque a Bíblia coloca a mulher em outro patamar. A Bíblia não coloca a mulher para competir com o homem, né? Não é o papel. E aí o que acontece? A submissão de funções dentro dessa missão não significa inferioridade de pessoas. Porque a mulher não é inferior em nada ao homem. Como seres humanos, como pessoas, eles são iguais, agora eles têm funções diferentes. Então, se você tem esse papel de ser submissa, com certeza você vai ser muito feliz no seu casamento. Agora, tem outro lado, né? Ela não é submissa a um déspota, né? Um autoritário, ela é submissa a um marido que a ama, que cuida, e nós vamos ver o papel do homem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós já falamos aqui, que é aceitar a ordem da criação. O marido é o cabeça da mulher. Então, isso é estrutural. Isso não pode mudar. O lar evangélico tem um líder. Então, ela precisa incentivar a liderança da mulher.
do homem. Ela precisa ajudá-lo no seu papel de pastor do lar, de sacerdote do lar, de guia. A ideia de cabeça aqui é realmente esta de direcionar, alguém que vai direcionar, e esse alguém precisa de ajuda. Então, precisa reconhecer essa estrutura da criação, né? A outra coisa que eu acho importante também é ela entender que o modelo bíblico para ela de excelência é a própria igreja. Sim. Porque o que acontece? Você tem contextos em que a mulher ela é muito autoritária. Sim. Principalmente no Nordeste, a figura da mulher, da matriarca, é muito forte. As mulheres mandam e desmandam, e tem homens, né, que realmente se submetem à mulher, mas não por amor ou dentro de uma coisa combinada, mas simplesmente com medo. Sim. E aí, as pessoas, quando a gente vai tratar esses assuntos no aconselhamento pastoral, a pessoa diz assim: mas a minha mãe era assim. Mas a minha avó era assim. Então, a pessoa teve contatos com modelos deficientes. Então, o modelo da mulher é a igreja. A igreja se submete a Cristo porque a ama. A igreja quer estar do lado de Cristo. A igreja luta por Cristo, vive a vida de Cristo. Então, o modelo nosso não é o feminismo, o modelo não são os filmes, não são as novelas, não são muitos livros que são escritos para deturpar a função masculina, a masculinidade nas suas funções. O modelo é a igreja. Então, eu acho que esse aqui é o papel da mulher. Que ótimo, pastor. E essa aonde nós colocamos os nossos olhos é onde a nossa vida é direcionada, né? Se a gente olhar para esses 16 casos de separações que o senhor comentou, que próximos de vocês aconteceram, a gente pode se decepcionar e quando eu estiver em crise no meu casamento, falar, mas todo mundo deu, eu também posso. Não é assim. A gente colocar os olhos no lugar certo é fundamental. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, estar com os olhos fixos em Jesus, né? Mas vamos lá, o papel do homem. Então, a gente vai tentar resumir aqui o máximo. Primeira coisa que nós vemos aqui, nos versos 25 a 27, o primeiro papel dele é entender que ele precisa ter um amor sacrificial pela esposa. E aí, como nós falamos... E muitas vezes isso é bem difícil, né, pastor? Mas muito difícil. Olha, eu fico... Quando eu leio esse texto, ou quando preciso pregar sobre ele, ou escrever sobre ele, eu me pergunto qual foi o grande sacrifício que eu consegui fazer pela minha esposa, pelo meu casamento. E quando a gente olha para Cristo como modelo, isso nos envergonha um pouco, né? Porque por mais que você ame a sua esposa, está cuidando dela, está indo bem no casamento, ainda assim, isto é muito pouco quando nós comparamos aquilo que Cristo faz. Então, eu acho que você precisa aprender a fazer grandes sacrifícios pela sua esposa. Por exemplo, um sacrifício durante um ano, fazer alguma coisa assim que fuja da rotina, que mostre realmente que você a ama. Isso é muito importante. E outra coisa, esse tipo de amor, como nós vemos aqui no texto, é um amor santificador, que purifica, né? E é um amor que vai tornar a sua esposa mais parecida com você e mais parecida com Cristo. É muito interessante que, às vezes, os homens reclamam da esposa, reclamam das atitudes das suas esposas, às vezes, né? Há muitas reclamações, mas, por outro lado, nós nem sempre estamos dispostos a fazer determinados sacrifícios, porque nesse texto que nós estamos vendo aqui, a esposa é reflexo do relacionamento que o marido tem com ela. E aí a gente tem mais coisas aqui, né? Pastor, posso só fazer uma observação? Ótimo. O senhor falando aí, eu lembrei de uma frase do Paul Washer, que eu separei, vou pedir até para pôr aí na tela, que ele fala: descobri depois de apenas algumas semanas de casamento que eu não era tão espiritual como eu achava que era quando solteiro. Muito legal, que fala dessa questão, está aparecendo aí na sua tela. E ele fala também, aliás, eu quero indicar essa pregação do Paul Washer sobre o propósito do casamento, que fala muito isso que a gente está falando aqui, que o pastor está destacando alguns pontos. E tem a outra frase que ele fala: mas um homem que pode amar verdadeiramente uma filha de Deus atingiu um patamar elevado no reino. Tem a ver um pouco com isso.
E lembrei, enquanto o senhor estava falando, queria fazer só esse adendo, mas pode continuar, pastor. A segunda coisa que é dever nosso, como os deveres aqui dos homens, né, é nutrir e cuidar da esposa. Esse nutrir e cuidar aqui tem a ver com cuidados espirituais, mas também físicos. Sim. E também com a questão de carinho. É como se o texto estivesse dizendo que o esposo precisa ser carinhoso com a esposa, acariciar a esposa, beijá-la e etc. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa questão de nutrir. Inclusive, ele diz que nós precisamos cuidar da esposa como cuidamos do nosso próprio corpo. O cuidar aqui significa nutrir. É a mesma palavra que é usada quando Paulo vai falar do cuidado dos pais com os filhos. Um pai cuida do filho até ele se tornar independente, poder viver por conta. E o marido precisa, então, providenciar tudo que é necessário para a sua esposa. E aqui nós temos um ponto crítico, porque nós estamos percebendo que as mulheres estão se tornando provedoras dos seus lares, estão cuidando dos seus lares. Está acontecendo muito isso, né? Por exemplo, eu sou muito observador e uma vez eu desci aqui na estação de Carapicuíba, acho que vinha do seminário, e eu comecei a observar as mulheres descendo ali da estação. A maioria delas descia com a sacolinha. Pão, leite, biscoitos, coisas de mercado. Muitas mesmo. Então, a mulher sai para trabalhar e ela está levando o mantimento para casa. Eu comecei a olhar para os homens. Então, a maioria sem nada nas mãos. Aqueles homens não ter assim de 50, né, 60 anos, aparentando essa idade, mas não tinha nada nas mãos. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Então, nós precisamos aqui resgatar exatamente o papel do homem como provedor do seu lar. Sim. A mulher, eu aprendi isso no casamento, na prática. A esposa, ela tem necessidades que nem sempre ela revela para nós. E nem sempre essas necessidades são ditas, são expostas. Então, você precisa aí separar um pouquinho de dinheiro, né, para a esposa no final do mês. Se ela trabalha, não permitir que ela gaste todo o seu dinheiro com as coisas da casa, a alimentação, as contas. Precisa ter um dinheiro para cuidar dela. A mulher, ela tem despesas extras, né, com a beleza, com o salão. Então, assim, vale a pena, em ver, como eu falei de sacrifícios, levar a sua esposa para um bom salão, por exemplo, né? Homens que o texto fala que é Cristo que santifica a igreja e a igreja vai ser apresentada sem rugas, sem mácula. Isso fala da beleza da igreja, mas isso também tem aplicações para a questão da feminilidade da mulher, que eu acho interessante. Muito. Tem homens que reclamam que a mulher não se arruma, não é tão bonita, ele tem olhos mais para outras do que para a esposa, mas ele nunca investiu na esposa. Então, nutrir nesse sentido aqui, cuidar da mulher como cuida do próprio corpo, envolve até mesmo esses aspectos financeiros. E uma coisa que a gente precisa dizer aqui, a maioria dos divórcios hoje não acontecem por conta de adultério, não acontecem por conta de traição. Pesquisas provam que muitos casais estão se separando exatamente por conta de problemas financeiros. Olha só. O problema financeiro pode levar a um segundo relacionamento, a uma traição com um colega de trabalho, na faculdade, na academia, onde for, mas geralmente começa com problemas financeiros. Às vezes a esposa não consegue administrar bem os recursos de casa, às vezes o homem não consegue administrar bem. E o que precisa ser feito? Esse homem que cuida do lar, da casa, ele precisa sentar com a esposa e resgatar esse relacionamento nutridor que envolve todas essas questões aí. Muito bom, pastor. E se a gente fica falando do papel do homem, tem mais um monte de questões apontadas. Eu só queria apontar mais uma, rapidamente. A outra questão, segundo esse texto, e Paulo vai agora relembrar o texto de Gênesis, do capítulo 2, ele precisa assumir aí um novo núcleo familiar, uma responsabilidade. Ou seja, ele deixa pai e mãe, aí se deixar é um rompimento, mas não é um rompimento drástico, né, no sentido de abandonar os pais.
é um deixar paulatino, né? Vai deixando aos poucos ali para cuidar da esposa. Ou seja, você casou, agora é um novo núcleo familiar. Você não pode permitir, e vamos ser bem diretos aqui para ganharmos tempo, né? Você não pode permitir, por exemplo, que a sua mãe, que o seu pai interfira de tal ponto no seu relacionamento que atrapalhe o seu relacionamento. Ou seja, você casa, ao invés de consultar a sua esposa, você vai consultar a sua mãe, né? Isso acontece muito, né? Então, aquela coisa de qualquer briguinha ir lá por baixo da saia da mãe, como dizem por aí no popular, né? Não, você não pode, você tem que assumir os seus relacionamentos, o seu relacionamento agora é um novo núcleo familiar, é uma nova casa, e quando casa, os pais precisam compreender isso. Então, às vezes, a mãe vai visitar, vai fazer uma visita, a sogra chega, aí quer mudar as coisas da casa, aí dá opinião, fala dos pratos, fala da comida. Então você precisa conversar com a sua mamãe aí, colocá-la no lugar dela, porque agora a sua esposa é a prioridade. Muito bom, muito bom. Pastor, tem bastante participação aqui. Tem mais algum ponto sobre o papel do homem? Não, tem vários, né? Tem vários, não dá tempo, mas basicamente aqui são esses dois papéis. Eu vou resumir os dois papéis da seguinte forma. Mulher, submissão como missão. Não caia nessa história de ir lá no dicionário buscar a palavra submissão, que você vai ficar decepcionado. Pega a etimologia da palavra, o sentido da palavra teológico, né? Então, a mulher como missão, você é missionária do seu lar. A sua missão é levar o seu esposo a cumprir o projeto de Deus, o plano de Deus, o ministério que Deus tem para a sua família. E o homem, principalmente, o amor. Ela se submete a ele e ele a ama e se sacrifica por ela. Havendo isso, gente, não tem como acontecer. É uma engrenagem, né? Não tem como acontecer. Você vai ter crise, você vai passar por problemas, vocês podem enfrentar doenças, como nós estamos agora num tempo de pandemia, crises financeiras, uma série de coisas, mas é isso que une o relacionamento. Submissão espontânea, você tem vontade de obedecer, você quer estar com seu esposo, e um amor sacrificial. Tendo essas duas coisas, não há inferno que possa aí, derrubar o mundo ou tentação que vença um casamento como este, né? O modelo está sempre aqui diante de nós, o modelo é bíblico. Ou como você falou, nós temos tantos modelos aí deficientes, tantos modelos que não são bíblicos, mas fique com a Bíblia, leia esse texto com seu esposo, com a sua esposa, vai ser uma bênção. Nossa, muito bom, gente, está muito bom. Eu estou vendo os comentários aqui, quero agradecer o Guilherme, o Geilson, o Ricardo Reis, que está com a gente. E tem uma pergunta aqui, e todos vocês continuem mandando as perguntas, que quem sabe a gente não faz um segundo programa, né, pastor? Porque tem bastante aqui. Eu queria fazer umas pessoais, mas eu vou deixar para vocês que estão mandando, porque vocês têm preferência, com muito carinho aqui. E nós recebemos uma pergunta, pastor, uma perguntinha fácil para o senhor, aqui no telefone da comunicação, que fala assim: não consigo perdoar meu marido. Adulterou, me revelou em janeiro. Não consigo perdoá-lo, vivo em amarguras desde então. Fico imaginando o que aconteceu entre ele e a pessoa, ele abandonou o pecado, mas não consigo perdoar, me ajudem. É uma pessoa que mandou no telefone da comunicação aqui, e a gente queria fazer essa pergunta para o senhor. Bom, primeira coisa, nós sabemos que você tem o direito agora de divorciar, se você quiser. Infelizmente, há essa possibilidade. Mas essa possibilidade, eu diria, essa atitude, ela só seria possível se não houver aí o perdão mesmo, né? No sentido de que o outro que cometeu o adultério é como se tivesse morrido para o cônjuge, porque ele quebrou a aliança. O que eu diria para você é pensar, primeiramente, o seu relacionamento com Deus. Porque, olha só, qualquer um de nós poderia cometer o pecado que o seu esposo cometeu. Inclusive, você mesma poderia cometer esse pecado. A pergunta é esta: se Deus lhe perdoaria, se você seria perdoada. Bom, biblicamente nós sabemos que você seria perdoada. Se você confessar, como a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu creio que você precisa pedir a Deus a capacidade de perdoar o seu esposo. Se ele confessou, já é uma bênção, é uma grande bênção. Ele confessou o pecado, ele deixou o pecado. E lembre-se, ajudá-lo na vida espiritual a se reerguer,
a levantar a cabeça e seguir em frente, também é uma responsabilidade sua. Porque você é a esposa, você, eu vou usar essa expressão para te ajudar, você é a missionária do seu lar. E você não pode deixar que o diabo destrua o seu lar. Lembrando que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Você também um dia traiu a Deus, você quebrou a sua lei, você também se afastou do Senhor, e Deus mandou Cristo para morrer na cruz por você, lhe perdoou, lhe restaurou. Com certeza você tem uma família linda, tem filhos, tudo para a glória de Deus, e não será esse pecado que vai acabar o seu casamento. Então, você precisa se tratar espiritualmente, orar, e seria interessante você confessar esse pecado, né? Que a Bíblia diz para confessarmos nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Quem sabe chamar o teu esposo para conversar, se abrir com ele, dizer para ele que você não conseguiu perdoar, e orar, chorar, abraçar teu esposo, e com certeza o Senhor vai dar cura. Ninguém aqui está defendendo que será fácil. Sim. Mas nós cremos na restauração, nós cremos na cura, nós cremos no perdão, porque é a palavra de Deus que nos garante. Então, lembrando daquela parábola do credor incompassivo, né? Porque ele é perdoado, mas quando ele sai, ele não consegue perdoar. Por mais que seja terrível para você, que é a prejudicada, a pessoa que foi traída, você precisa perdoar. E talvez, mas como? Bom, a garantia que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso no nosso coração. E lembrando que perdoar talvez não seja esquecer de fato, né? Mas não lembrar com esse peso que você lembrou, né? A gente percebe que você está muito amargurado, sofreu muito com isso, mas é hora de perdoar, é hora de orarem juntos, porque se ele confessou, o que falta agora é você se abrir também, confessar o seu pecado, porque a falta de perdão é um pecado, e seria interessante você confessar para ele também, procurar o pastor, aconselhamento bíblico, o casal, e lute pelo seu casamento. Não permita, se o adultério não destruiu, não será a falta de perdão que irá destruir. Que bênção. E é bom, eu quero agradecer muito essa participação de vocês, porque essa pergunta ela pode não só ajudar, né, a pessoa que fez a pergunta, como nós a aconselharmos também, né, pastor, situações. Sim. Às vezes um amigo vem pedir numa situação dessa, e quantas pessoas indicam olhar para o lado que não está Cristo, né? E isso faz toda a diferença, né, pastor? Com certeza. Pastor, tem duas perguntas ainda muito importantes, que a gente falou um pouco dos casados, agora eu quero perguntar dos solteiros, como saber se uma pessoa, como avaliar de fato se alguém está preparado para casar? Bom, eu vou usar aqui o texto de Gênesis, lá no capítulo 2. Quando Deus fez o homem, né, nós todos conhecemos já essa história, Deus então preparou a sua esposa, né? E é interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18, 22, que quem acha uma esposa, acha uma bênção, né? Uma bênção do Senhor, quem encontra a esposa. Então, a primeira coisa que você precisa responder é se você encontrou a pessoa certa. A narrativa do capítulo 2 de Gênesis nos diz que o Senhor, então, da costela do homem, né? Deus transformou numa mulher e lhe a trouxe, no sentido de que Deus apresentou para ele a sua noiva. Então, a primeira coisa, você precisa encontrar a cara metade aí, né? Precisa encontrar a pessoa certa. Outro requisito para o casamento, além de encontrar a pessoa certa, você precisa estar preparado. E perceba algo interessante no texto de Gênesis, que, primeiramente, Deus cria o jardim do Éden, Deus coloca o homem, né? E poucas pessoas prestam atenção nisso, mas no capítulo 2, verso 15, nos diz que Deus coloca o homem no jardim e ele tinha duas profissões. Ele era um agricultor, porque ele cultivava o solo, e ele era o vigia do jardim, ele guardava o jardim. Os teólogos discutem até hoje, Adão guardava o jardim de quê? Possivelmente da própria serpente. Ele guardava o seu Éden, a sua casa. Quando ele peca, Deus colocará lá, então, os anjos, né, para guardar. Então, perceba, Adão tinha uma casa e tinha um trabalho. Aliás, tinha duas profissões. Então, eu acredito que esse também é um requisito importante. Case com a pessoa certa, mas esteja preparado. Você precisa ter o seu Éden. Você precisa ter uma profissão. Pastor, mas
Eu posso casar e talvez não tenha nada, não construir, não deu tempo, as circunstâncias da vida, tudo bem. Mas o ideal mesmo é você se preparar financeiramente, né, também, ter uma casa, ou pelo menos ter o sonho de ter uma casa, um lar nesse sentido, né, mas ter uma casa e casar com alguém que tenha uma profissão. Então, eu acho que a primeira pergunta que a moça faz para o rapaz, principalmente para o rapaz, é esta: qual é a sua profissão? Você trabalha de quê? Porque hoje o que a gente nota, né, pessoas que estão entrando em um relacionamento que não têm condições nenhuma, nem sequer de sair com a namorada, né? Eu brinco com os adolescentes da minha igreja: como é que você vai namorar se você não tem condições de pagar um sorvete para a menina, né? E isso lá na frente resulta naquilo que o senhor colocou aqui, né? Que o maior índice é por questões financeiras, enfim, é uma avaliação. Eu ouvi uma vez que o casamento ele não dá errado, que ele começa errado, né? Exatamente. Aí você tem, como eu disse, né? Então precisa encontrar a pessoa certa. Deus apresenta a Eva e diz assim: aqui está a pessoa certa. Interessante, Deus leva a pessoa para Adão. Então você precisa esperar para que Deus faça isso, que Deus prepare uma pessoa para você. E essa pessoa tem um lugar para morar, ou vai te dar um lugar para morar. Essa pessoa trabalha, essa pessoa tem sonhos, empreendedor, quer crescer na vida, quer estudar, quer trabalhar. A outra coisa é se ele está preparado realmente para constituir um novo núcleo familiar, deixar pai e mãe e se unir a você. E aí, muitos casamentos também não dão certo quando já começam errado, como você falou. Então o indivíduo casa, vai morar com a sogra, vai morar com parentes. Não é o ideal. Talvez numa situação ali de emergência, alguma coisa assim, tudo bem. Então eu acredito que são esses os requisitos, né, para entender biblicamente que a pessoa está preparada para casar, para assumir um relacionamento. Há, sim, também pessoas que estão há muito tempo aguardando na igreja. Interessante que a gente faz encontro de casais, mas às vezes as nossas igrejas erram porque nós não fazemos encontros de solteiros. E tem muitas pessoas solteiras na igreja que sofrem de solidão. E isso é mais que natural. Quando nós estamos trazendo exemplos aqui da Bíblia para ficar mais fácil, até para ilustrar. Quando a gente viu aqui a criação de Adão, veja que Deus deu para ele todas as riquezas do paraíso, do jardim, mas nada substituiu a pessoa amada. Adão tinha uma espécie de solidão que o relacionamento com Deus, o encontrar-se com Deus todas as manhãs, os mandatos que Deus dá, os mandatos culturais ali e tal, não substituiu isso. É uma questão, como os filósofos falam, uma questão ontológica do ser. Então, assim, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas não significa que você não vai sentir essa ausência, porque Deus nos criou com ela. O que você precisa fazer? Eu estou sentindo solidão, você precisa entregar isso a Deus. Pedir, colocar isso nas mãos de Deus. Senhor, eu preciso de uma pessoa, eu preciso me relacionar, mas espere, porque com certeza Deus vai te dar essa pessoa, você vai encontrar essa pessoa e vai ser uma bênção, né? Olha aí, que bênção, você que está assistindo solteiro, olha, fica essa semente de esperança aí para você esperar confiante no Senhor, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, Amém. né, pastor? Uhum. Pastor, a gente está chegando no finalzinho, eu queria pedir em relação a uma palavra para a igreja. Eu vou fazer essa pergunta ainda porque é importante, tá? Como que a igreja ela pode lidar com o casamento, está preparada para lidar com o casamento também? Olha, eu acredito que nós hoje precisamos urgente investir em ministério de casais, principalmente. Antigamente, nós fazíamos a nossa igreja aquele encontro de casais, uma vez por ano. Isso não é mais suficiente. Hoje nós precisamos de pessoas experientes, casais com maturidade espiritual, experiência para nos ajudar na igreja. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar as necessidades dos casais. É levar esse assunto a sério. Nós estamos agora vivendo uma ditadura do sexo, né, da questão de gênero. A Netflix agora lançou uma série com crianças de 11 anos, né, sensualizando, com roupas para adultos. Eu vi que no Canadá e na Inglaterra um pai foi preso, pais que foram presos por não aceitar a mudança de gênero dos filhos, simplesmente porque o pai chamou a menina de filha,
a menina passou por uma transformação, se diz homem agora, esse pai foi processado. Meu Deus. Então, o mundo e o diabo estão lutando Então, contra as famílias. forte. Muito forte, né? Essas, como eu falei, da questão da ideologia de gênero nas escolas, né? Em novembro agora, o Supremo Tribunal Federal gastou tempo discutindo essa possibilidade de levar a ideologia de gênero para dentro das escolas, do projeto já de 2014. Então, assim, o diabo não está brincando com as famílias da igreja. E nós, principalmente nós pastores, né, lá no Jardim de Abril, agora nós estamos levantando um ministério de casais. Que benção. Eu não quero simplesmente encontros de casais, eventos de Boa. casais, mas a palavra é ministério. Amém. Porque o ministério de casais vai orar pelos casais, vai aconselhar os casais, vamos trazer palestras para os casais. Inclusive, essa própria igreja aqui de Pinheiros é uma pioneira nisso, né? A gente percebe e vê aqui nos encontros o investimento que é feito, as pregações. Nós precisamos abrir a Bíblia e pregar expositivamente, com autoridade para os casais, chamá-los ao arrependimento, chamá-los a uma renovação da própria aliança. Uma vez que essa aliança foi feita, ela é renovada no culto, ela é renovada na ceia, nos sacramentos, no batismo. Quando nós vamos celebrar um casamento, nós falamos sobre isso. Então, eu acho que esse é o papel da igreja, e principalmente orar, interceder pelas famílias. Amém, amém. Que bênção, que mensagem. Eu vou fazer diferente hoje o programa, você viu que passou um pouquinho, mas quando o papo é bom, a gente tem exceções, né? Eu vou rapidamente falar da dica do livro de hoje, que é o significado do casamento, do Timothy Keller. Só para não deixar você sem essa dica preciosa, hoje está aparecendo aí na sua tela, essa é a nossa dica de hoje, e eu quero terminar diferente hoje. Quero pedir para o pastor, então, para você que está aí, eu quero pedir para o pastor fazer uma oração para a gente, para os casais, para os solteiros. E você que está aí, se junte a nós agora, no momento de oração. Se você está bem resolvido nessa área, é indispensável a oração, mas ore por alguém que venha na sua mente também. Pastor, você pode fazer uma oração para a gente? Depois a gente finaliza? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos vivendo, ó Pai, uma grande crise. Nosso país está em crise, mas entendemos que é o reflexo das famílias que estão em crise, dos casamentos, Senhor, desmoronando, de pessoas infelizes nos relacionamentos. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, que uma vez que esta aliança foi feita, que o Senhor a renove, Pai. Coloque esse espírito de submissão às esposas, que elas se submetam aos maridos, ajudem seus esposos a cumprirem esta grande missão que o Senhor os designou, mas também nos ajude como maridos a amar nossas esposas, nos sacrificar por elas, olhar para elas, Senhor, como Adão olhava para Eva, como a única mulher do seu paraíso, a única mulher daquele lugar, Senhor. Nos ajude. Nós estamos vendo, ó Pai, o índice de divórcio, até mesmo dentro da igreja, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, tantos outros pecados sexuais ameaçando os casais. Levante líderes, Senhor, levante a tua igreja de uma forma poderosa, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para nos ajudar nesta missão. Ajude os meus colegas pastores a lidar, Senhor, com isto, para podermos aconselhar, sermos canais de bênção para os casais da nossa igreja. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu agradeço. E Jardim da Abril, se quiser assistir pregações lá, como que tá? Tá no YouTube? Então, inclusive nós estamos começando agora um novo projeto de mídia, né? Estamos agora revitalizando o canal do YouTube da nossa igreja, a página também no Facebook. Então, a partir de agora, além da página, você vai poder nos acompanhar pelo YouTube. Que bom. Como que tá lá? Igreja Presbiteriana do Jardim de Abril. De Abril é com apóstrofe? Isso. De apóstrofe Abril. Isso. Muito então, bom. O Jardim de Abril fica aqui mesmo em São Paulo, mas ali na divisa de Osasco. Que alguém quiser nos visitar,
será muito bem-vindo. Tá bom? Olha, fica o convite aí, gente. Se inscreve no canal da Igreja Presbiteriana lá, para você estar com conteúdo relevante na sua vida, né? O que a gente consome no conteúdo audiovisual também faz diferença, lembrando de deixar os olhos fitos sempre no Senhor, né? Pastor, muito obrigada, uma bênção. Deus te usou com certeza para falar aos nossos corações e que seja o primeiro de muitos, que a gente marque o agradeço a próximo. oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Glória a Deus. E também obrigado aos nossos telespectadores, né, que nos ouviram. Que seja de bênção para todos vocês. Um grande abraço. Fenomenal, gente. Eu amei essa entrevista e foi muito bom revê-la, porque sempre quando a gente assiste de novo, a gente pega coisas que a gente não tinha pegado no começo, né? Muito bom, reverendo Marcos Novaes, falando sobre casamento. Amei, amei. E falando de mais coisas boas que a gente ama, quadro Boa Ideia. E vamos ver o que a Letícia Minervino separou hoje pra gente aqui no Boa Ideia. Bom dia, Lê. Bom dia, Lídia. Você tá bem? Bem, graças a Deus, e você. Graças a Deus também. Ai, que bom. Pensando sobre casamento ainda, Né? fica melhor ainda. É. Porque, assim, casamento, gente, envolve todo mundo. Até quem é solteiro, quem tá casado, quem tá vivo, enfim, envolve todo mundo. Porque antes da gente ter um marido terreno, a gente tem um marido celestial, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E quando a gente consegue viver isso antes, né, Lê? É igual santidade. Não adianta a gente querer viver no céu depois se não ter prazer na santidade aqui. Experimentar a santidade, né? Falo que quem não tem prazer na santidade que vai querer fazer o quê no céu? Exato. Assim é o casamento. Que não vai ter prazer com o marido se não tiver prazer total em Deus antes. Você Exato. falou muito bem. Essa Letícia arrasa, hein? Começa assim já. E a Lídia complementa, já Né? era. Ficou show. Meu Deus, amei. Vamos, fala. Boa dica para casamento. Ai, ai, ai. Dica para casamento. Olha só, eu fiquei pensando, será que eu faço alguma coisa prática, montar casamento, montar festa, cerimônia? Só que Deus, ele é perfeito, né? Aí ele ilumina a nossa mente e fala assim, coisas superiores existem a essas ideias, não que não sejam importantes. Mas a boa ideia de hoje é para todo mundo. Como eu disse aqui, todo mundo tem que pensar sobre isso. E se você conhece casais que estão ingressando nesse mundo matrimonial, que vão casar daqui a algum tempo, que estão pensando em casar, namorados, noivos, enfim. Por que você não pode ser um canal de bênção na vida deles? Olha só, você pode parar um tempo da sua semana, um tempo do seu dia para mandar mensagens, para perguntar como que eles estão, para recomendar literatura, para orar com eles, acompanhá-los. Você não precisa ser formalmente o conselheiro ou discipulador do casal. Não, mas é só o fato de você ser um irmão na fé, que deseja que eles tenham uma vida conjugal abençoada, que ora por eles, que acompanha as aflições, as alegrias. Tudo isso já é um benefício extremo para o casal. Então, se você é um casal casado, você faz parte de um casal casado, já recém-casado, já tenha isso como meta para o seu ano de acompanhar os casais que agora vão passar pelo processo que você passou recentemente. Então, isso é muito legal, porque você cria um círculo de comunhão com o pessoal da igreja, com os irmãos da igreja, e você também gera o benefício espiritual do amadurecimento para cada um deles, né? E tudo que é novo gera dúvidas, né? E ter alguém do lado acompanhando, né? Mesmo que a pessoa pode não ser casada, você pode acompanhar alguém que está casado, mas você pode trazer palavras bíblicas, né? E buscar ajuda com alguém que é casado, mas só de saber que tem alguém do lado ali já muda tudo, Exato. né? A pessoa não se sente sozinha, né? Não sozinha em relação, lógico, a pessoa está indo casar, não vai se sentir sozinha, mas de apoio mesmo, que fala Gálatas 5, né? De ser suporte um ao outro, né? Exato. Muito bom. E é aquela questão que a Paula até falou num dos Manhãs BPs, que teve do encorajamento, né? De você ser um canal de encorajamento para o casal. Porque, às vezes, o casal está sendo acompanhado, eles têm boa teologia, eles fazem devocionais e tal, mas eles precisam de amigos em oração, pessoas que eles vão contar depois, quando estiver passando por alguma dificuldade, por qualquer coisa, eles vão se lembrar de você como irmão e falar, eu sei que eu posso contar com essa pessoa, posso contar com a oração dela, posso contar com o tempo dela, eu sei que ela vai me ajudar, ela vai ter uma palavra. E tem uma coisa interessante, Lê, que você falou agora que me despertou, assim, que os casais, geralmente, não é todo mundo que trabalha integral na igreja, né? Geralmente tem amigos fora, muitos conhecidos fora, e como o mundo, como tem uma visão distorcida do casamento, acaba falando, influenciando, às vezes querendo
contaminar com as coisas do mundo, né? Não que as pessoas são influenciáveis, mas eu digo assim que é importante ter alguém do outro lado para trazer para a realidade de Cristo, que geralmente são a minoria, que estão firmados, posicionados, amigos para te levar para perto de Deus, são poucos. Né? Então, assim, isso é realmente uma dica de ouro, Letícia, porque precisa de gente de Deus acompanhando esses casais. Exato. E assim, o que é importante é a gente entender que é o nosso papel como crente, como cristão. Não só. Porque perfeito. assim, eu posso ser solteira e eu posso ajudar meus amigos que estão em relacionamento, casais que estão progredindo, estão amadurecendo juntos. Posso ajudar porque eu não tenho referência em mim mesma. Eu não estou me usando como referência. Graças a Deus. Mas eu estou usando as escrituras como a referência suprema, a autoridade suprema. Então, ter essa ligação é muito importante para o crescimento e visar sempre o amadurecimento em Cristo. Pegar e você ter essa comunhão te ajuda também como um solteiro a você se preparar para o casamento depois, né? Exatamente. Então, é muito importante ter essa comunhão, essa atividade no corpo de Cristo sempre. Fenomenal. Amei. Muito amei, bom, né? amei. Vou Então, viver vou colocar para minha vida também. Letícia, se a gente colocar todas essas dicas em dia que você está trazendo aqui, minha filha, vai ser bom esse ano, hein? Esse ano vai bombar. Nada, não vale nem lembrar da pandemia. E vale para você também, viu, gente? A intenção é essa, é nós fazermos isso tudo juntas, né? E dá, né, Lê? Dá, com certeza. Tudo aqui é capacitação pelo Espírito Santo. Exatamente. Aí sim, né? Fechou com chave de ouro. É isso aí. Obrigada, Lê. Obrigada, Amo Eli. esse quadro, as pessoas também amam. E até amanhã, né? Até mais. Estou aí, Que se bom. Deus quiser. É bênção, né, gente? É bênção demais. É uma delícia. E eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes 4:2, que fala assim: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É um versículo que fala também que tem muito significado para o casamento, né? Principalmente para o casamento. E falando em casamento, né, que é nosso tema de hoje está gostoso aqui, eu quero saber se você está gostando, escreve aí embaixo. Tem a dica de livro de hoje que vai aparecer aí na sua tela, que é O Significado do Casamento, do Tim Keller, que nesse livro ele mostra a todos os cristãos céticos, solteiros, casais, casados há muito tempo e os que estão prestes a noivar também, a visão do casamento segundo a Bíblia. E usando a Bíblia como seu guia, tem comentários, muitos pesquisadores, né? Ele fala, tem a esposa dele, a Kate, que há 37 anos, Timothy Keller mostra que Deus nos criou para o casamento, para nos trazer mais próximo dele e para nos dar alegria à nossa vida. Olha que interessante. É um relacionamento glorioso e é também mal compreendido e misterioso. E o mais é também o mais mal compreendido e misterioso dos relacionamentos. Olha que interessante o que ele fala nesse livro, caracterizado por uma compreensão clara e cristalina da Bíblia e por instruções significativas sobre como conduzir o casamento bem-sucedido. Então, é um livro que você pode ter, pode indicar, pode presentear, porque olha quanta coisa incrível que ele fala nesse livro, gente. O Significado do Casamento é uma leitura essencial para qualquer pessoa, olha isso, que quer conhecer a Deus e amar mais na sua vida, nesta vida, né? Então fica aí a dica de livro, O Significado do Casamento, do Timothy Keller, Tim Keller. É isso aí, queridos. Muito bom, esse programa está falando muito, né, com a gente. E vamos então para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Ana Lúcia Fontes Vasconcelos, também para o Carlos Henrique Madureira, a Débora Cardoso Garcia, a Fabiana Lopes Souza e o Rui Roger Correia. Feliz aniversário. Para você que está em casa também, que está de aniversário, vale para você também. Que Deus abençoe muito esse dia que Ele escolheu para trazer você à Terra. Todos os dias foram escritos e determinados antes que nenhum deles houvesse, né? Então, esse dia foi escrito e determinado por Deus. E que seja um ano novo cheio de novidade de vida, cheio de bênçãos do Senhor e que seja para a glória dEle todo esse ano novo e todos que virão, e que sejam muitos para a glória de Deus.
Que bom, gente. É isso aí. A gente chegou no final do programa, um assunto tão gostoso, mas a programação não para, continua. Se inscreve no canal aí para receber as notificações, ativa o sininho também. E eu tenho que falar que é muito bom estar na sua companhia. Essa manhã, passar a manhã com você é muito bom. E nós teremos sempre novidades, né? Em janeiro, esse programa está reprisando algumas entrevistas. É temporário, tá? É só de janeiro, porque tivemos muitas entrevistas boas em 2020. Então, a gente está reprisando essas entrevistas. Mas a gente está preparando também novidades para os estúdios novos, que já estão sendo preparados. E tem muita coisa boa vindo por aí. Então, fique ligadinho, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo, bom, qualidade, cristocêntrico, reformado para você. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã.